Olá a todos, eu sou o professor André Menoli da UEMP e estou lotado no Centro de Ciências Exatas, que fica no campus Luiz Meneghel, em Bandeirantes. No curso Introdução à Impressão 3D, nós vamos abordar todos os aspectos envolvidos na impressão 3D e dar uma visão geral de como que essa tecnologia funciona. A gente vai abordar alguns conceitos. Primeiramente, vamos introduzir os conceitos básicos da impressão 3D. Depois a gente vai falar sobre as principais características das impressoras 3D, esse curso especificamente que nós vamos falar das impressoras que usam a tecnologia FDM. Depois também, baseado nessas características, vamos diferenciar alguns modelos de impressora, saber por que existe diferença de preço, marcas, e o que interfere principalmente na precificação das impressoras. Vamos falar um pouquinho sobre os modelos 3D, softwares e repositórios de arquivos 3D, que são uma importante fonte para a gente poder começar a iniciar a impressão 3D. E, por fim, a gente vai fazer uma impressão na prática. A partir de um modelo 3D, nós vamos fazer a impressão para entender como que esse processo está, como que ele funciona como um todo. Bom, então a gente vai começar aí com os conceitos básicos, e vamos falar um pouquinho sobre a impressão 3D. Bom, a impressão 3D, o seu principal uso, ela vem ganhando nesses últimos tempos. As impressoras, o valor dela baixou muito, e as pessoas estão usando muito para prototipação, Então, criar alguma peça antes de realmente levar para a fábrica, a impressora ajuda muito nisso. Então, ela é uma forma da gente criar de forma mais rápida e barata diversos tipos de peças, principalmente automotivo, aeronáutica, ou desenvolvimento de qualquer objeto de engenharia. Mas também você pode usar aí na sua casa até para criar peças de substituição, utilizar prototipação barata, e auxilia muito no design de novos produtos, e até na robótica. Hoje em dia também está sendo muito utilizado na saúde para desenvolvimento de novos equipamentos e coisas similares. Por exemplo, a gente aqui na UEMP tem um projeto aí que a gente está desenvolvendo esses protetores faciais contra o Covid-19, e que a haste aqui de sustentação da máscara ela é impressa nas impressoras 3D. Bom, existem alguns tipos de impressora 3D, eu não vou falar todos, mas é só para a gente entender a diferenciação do que a gente vai abordar nesse curso. Bom, existe uma impressora que é baseada na tecnologia de estereografia, que ela utiliza um laser e um reservatório com resina líquida. E quando essa resina líquida é atingida pelo laser no contorno do objeto que foi projetado, essa parte se solidifica e cria-se então o objeto que quer ser impresso. A qualidade da peça utilizando essas tecnologias é muito boa, mas ela precisa passar depois um tratamento pós-impressão, tanto químico quanto mecânico, para retirar resíduos indesejados. Essa tecnologia ela não é muito barata, e não é uma tecnologia popular. Vamos ver um pouquinho como que ela funciona. Então, a gente tem a tampa onde a impressão vai ser realizada, e a gente tem um reservatório, no qual a gente vai encher de resina líquida. E aí, nessa tampa, o laser vai passar e vai modelar então a peça que se deseja imprimir. Então, se coloca aí a resina líquida até o máximo, e o laser vai modelando então e imprimindo a peça que se deseja fazer. A gente via impressa, depois a gente tem que fazer o tratamento, como falou, e depois vai ter que limpar, tirar todas as hastes, para chegar na peça final. Então a gente vê que ela tem uma qualidade muito boa, a gente consegue fazer flexível e diversos tipos de peça, Ela produz peças bem resistentes, com um grau de detalhe muito bom. Até ali a gente pode fazer peças em metais, e flexíveis. Bom, esse é um tipo de
de tecnologia. O que a gente vai utilizar, na verdade, é a FDM, né? Ou Fused Deposition Modeling, ou seja, é a modelagem baseada em deposição fundida, né? As tecnologias, a impressão na 3D baseada nessa tecnologia produzem as peças camada por camada, de baixo para cima. Ou seja, é como se fosse uma cola quente que vai soltando o líquido, né? E elas vão se juntando na camada de baixo. Então, nessa tecnologia, a gente tem filamentos termoplásticos, são todos baseados em termoplásticos, e ao aquecer, elas são extrusa, né? Então, é o que a gente fala de extrusão, e as peças vão sendo modeladas. Então, nessa tecnologia, a gente tem aí o filamento, que é um filamento plástico, que ele sai pelo bico. Quando ele é aquecido, ele vai saindo e vai criando essas camadas de filamento. E a gente tem aí, então, diversos tipos de materiais, né, que são utilizados, diversos tipos de filamentos, que a gente vai falar um pouco mais para frente aí sobre esses principais tipos de filamentos para esse tipo de tecnologia. Então, nesse curso, a gente vai abordar apenas as impressoras 3D baseadas na tecnologia FDM. Então, vamos ver primeiro, então, as principais características dessas impressoras. Bom, pessoal, então aqui agora a gente vai começar a ver algumas partes da impressora, né? A gente vai entender um pouquinho as características dessas impressoras FDM. Essa aqui é uma impressora 3D bem simples, né? E o objetivo aqui é a gente mostrar os principais componentes dessa impressora. Bom, essa impressora FDM, ela vai utilizar um filamento, né? Filamento esse termoplástico aqui, que ele vai entrar aqui pela impressora. Então, nesse caso, nessa impressora aqui, a gente tem o motor do filamento, que é responsável por puxar o filamento para levar para a impressão. O motor do filamento é uma parte muito importante, porque é ele que controla a velocidade que esse filamento vai para a impressora de acordo com as características do objeto que você quer imprimir. Além disso, essa impressora ela tem mais 3 motores, né, que fazem a movimentação. Aqui o eixo, né, nesse sentido. A gente tem um outro motor que faz ele se mover aqui de lado. E a gente tem um outro motor aqui embaixo que faz essa bandeja aqui subir ou descer. Esses motores são tudo motores de passo, né? Motores tipo esse daqui, que fazem a movimentação. Bom, além disso, a gente vai ter então aqui a bandeja de impressão, que é onde realmente vai ser impresso o material. Geralmente essa bandeja aqui é aquecida, né? A gente tem aqui embaixo alguns elementos que fazem a bandeja aquecer. E o aquecimento é importante para, dependendo do filamento que você estiver utilizando, ter uma temperatura correta que essa bandeja tem que estar. Além disso, você pode, por exemplo, aquecer a bandeja para limpeza e tudo mais. Por fim, o filamento ele entra aqui e vai ser impresso por essa parte aqui que é o hot end, né? E a gente, junto com o hot end, tem um cooler que faz o resfriamento. O hot end é uma peça como essa daqui, o qual o filamento vai entrar por aqui e vai ser impresso por esse bico extrusor. Então, é como se fosse aquela cola quente. Ele vai entrar aqui aquele filamento plástico e vai derreter e vai ser impresso aqui. Vai sair um filamento bem fininho, derretido, que vai fazer a impressão. A gente vê aqui que esse hot end tem 4 fios, né? Os 2 aqui maiores são para aquecimento, esses 2 mais finos são para controlar a temperatura. E além disso, então, a gente tem um cooler aqui que vai resfriando a saída do filamento e o hot end para fazer a impressão. Existem outros modelos de impressora, né, que tem a câmera fechada, aquecida, né, e tem outros controles, mas os componentes são os mesmos. Por exemplo, pode ter variação de que o motor que puxa o filamento e o bico extrusor ficam juntos. Nesse modelo fica separado. Mas basicamente essas são as partes principais da impressora. E logicamente aqui a gente tem
o software da impressora, né, que você vai controlar toda a impressão. Aqui você vai poder colocar algumas características, algumas configurações e também onde você vai mandar imprimir o seu objeto. Bom, pessoal, aqui é um outro modelo de impressora já. Essa impressora é um pouco mais cara. Ela é uma impressora que a gente vê que tem a câmara fechada, né? A gente também vê que a mesa de impressão dela é um pouco maior, né? Então tudo isso vai interferir no preço. A gente vai falar um pouco mais sobre ela. A gente também vê aqui onde fica o filamento, e a gente vê que o hot end e o motor que puxa o filamento fica junto aqui nessa peça. E a gente também vê que ela tem uma tela touchscreen, né? Um software um pouco diferente daquela outra impressora lá.